Você está começando a investir agora ou você já investe e você quer uma ajuda para saber o que é melhor, se renda fixa é melhor, renda variável é melhor, se as duas, se tanto faz uma ou outra. Todas essas questões eu vou responder nesse vídeo e eu vou dar minha opinião. Espero que você fique até o final e se você gostar, deixa o like no vídeo. Renda fixa ou renda variável, qual é melhor? Eu já vou dizer que dentro da Start Grana eu falo muito sobre isso, que vai depender do seu objetivo e do seu perfil. Não existe um ser melhor ou o outro ser melhor. O que existe é algo estar mais adequado aos seus objetivos, ao seu perfil e ao momento de mercado. Por exemplo, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a renda fixa ela está em alta, os juros estão elevados, então é mais vantajoso se você tem uma reserva, se você tem um valor guardado, você colocar esse valor em renda fixa. Porém, você não deve colocar, na minha visão, tá? Isso daqui não é uma recomendação de investimentos, mas é como eu vejo a forma de investir. Eu sei que tem gente que discorda, tem gente que acha que tem que deixar em renda fixa. Agora a gente tem a turma das criptos, que você tem que pegar todo o seu patrimônio e colocar em cripto. Eu sou da turma que quanto mais diversificação é melhor, mas você não pode diversificar somente por diversificar. Tem que fazer um sentido a diversificação, tem que fazer parte de uma estratégia, e é isso que eu ensino dentro da Start Grana. Eu vou passar um pouco para vocês aqui como que funciona essa visão. A base de toda a visão, que é o que rege a Start Grana, você sempre vai deixar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Por que isso, Rafa? Porque a renda variável ela varia. Se você colocar 100% do teu dinheiro, você pode perder ele 20%, 30%, sei lá quantos por cento e não ter dinheiro para aportar, porque você gastou todo o seu dinheiro. E se você colocar todo ele em renda fixa, o teu ganho ao longo do tempo vai ser mais lento. Pode ser mais seguro, mas vai ser mais lento. Então a gente tem que mesclar as duas estratégias. O Warren Buffett ele faz muito isso, ele faz muito caixa quando o mercado está em alta para lá na baixa comprar. Então quando a gente tem essa reserva de 50% em caixa, ou seja, em renda fixa, a gente tem uma reserva para comprar quando o mercado cai. E por que dentro da Start Grana eu defini essa estratégia de 50-50 que eu chamo de balança Pokayoke, que é um método seguro de você fazer os seus investimentos? Porque psicologicamente 50 é muito mais fácil. Você entender que 50% do que você tem é muito mais simples do que 30%, 35%, 25%, como a maioria das pessoas fazem, ou elas vão variando ao longo do tempo. Então você fixa na tua mente que 50% do valor que você tem vai ficar de um lado e 50% vai ficar do outro. Conforme você for aportando e conforme você for tendo lucro, a tua balança de renda variável ela vai aumentar. E aí você descasca ela, você começa a vender um pouco e você equilibra. Basicamente você faz assim, se a gente pegar uma conta fechada de 100 mil reais, você colocou 50 mil em renda variável e 50 mil em caixa. Aqui é o nosso caixa, aqui é a nossa renda variável. Subiu 20%, 30%, 50%, esses 50 mil foi para 80%. O que você tem que fazer? Você vai descascar 15 mil do teu lucro, ou seja, vai vender 15 mil e vai jogar 15 mil para cá, que você vai ficar com 65 desse lado e 65 desse lado. Então você equilibrou a sua balança. Lógico que isso você vai fazendo de acordo com o sentimento de mercado, de acordo com os ciclos, de acordo com a crise, as oportunidades, enfim, cada pessoa vai ter uma particularidade, de acordo com os desejos dela. Às vezes ela quer tomar um risco maior, então ela vai prolongar um pouco mais essa alta. Às vezes ela é mais conservadora, então ela vai realizar um pouco antes. Tudo isso a gente vai sentindo o momento do mercado como está acontecendo. Lógico que isso demanda de uma certa experiência, demanda de um certo tempo de conhecimento, por isso que a Start Grana ela serve, a gente tira dúvida dentro da comunidade semente para auxiliar nesses momentos e a gente tem as lives também que a gente trata muito sobre isso. Então você foi para 80 mil reais, você realizou 15 mil e agora você tem 65 de um lado e 65 do outro. Se a tua carteira começar a cair,
tua renda variável, lembra que 15 mil você já realizou lucro, você não está perdendo os 30 mil do teu lucro. Uma parte você já realizou, ou seja, nessa conta que a gente fez aqui foi 50% do teu lucro, você deixou ele guardado. Então isso aqui pode vir a 30 mil, a 20 mil, e aí quando ele chegar aqui embaixo, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parcela desse valor que você tem em caixa e vai voltar a recomprar, com o objetivo de a longo prazo sempre essa balança ficar no 50-50. Conseguiu entender como que essa estratégia funciona e como ela é, tecnicamente, ela é fácil de entender e ela é um ponto de equilíbrio dentro, principalmente do nosso comportamento, da nossa mentalidade, para a gente não fazer cagada dentro do mercado. Porque se você está subindo muito, a sua balança desequilibrou, você tem que realizar o lucro. Então, a nossa estratégia, ela parte de ter 50-50. Agora você também tem a opção de ficar correndo atrás do mercado. Nesse momento, a bolsa está caindo e a renda fixa está subindo. E aí, como investidor um pouco mais avançado que você é, qual que é a decisão que você vai tomar? Você vai comprar a renda fixa porque está subindo, ou seja, você vai pegar o fim da festa, ou você vai para a renda variável que está lá embaixo e está todo mundo desesperado e você também está sem confiança para aportar. Consegue entender que você tomar uma decisão de um ou o outro é difícil, e nesse momento, mesmo que você queira tomar uma decisão de qual é melhor, ou que eu venha aqui dizer para você o que é melhor, depende do ponto de vista, depende do objetivo, vai depender da tua idade, vai depender se você tem filho, não tem filho, se você já tem patrimônio constituído, se você está começando, se você tem uma renda grande, se você não tem renda, porque todas essas variáveis vão ser decisórias no tanto que você vai aportar e na decisão que você vai tomar. Porque se você tem 50 anos, vamos pegar aqui exemplo de duas pessoas, uma de 20 anos e uma de 50. A de 50 já está estabilizada, tem uma boa renda, já tem filho crescido, e aí ela vai talvez tomar um risco na bolsa de valores. Para ela compensa fazer isso. Agora, para a pessoa que tem 20 anos, tem um salário baixo, está começando a conquistar patrimônio, talvez deixar na renda fixa seja uma boa variável para ela. Porém, quando a gente não precisa optar nenhum nem o outro, a gente bebe da fonte das duas, a gente tem a oportunidade de ganhar nos dois lados, ao meu ver, é muito mais racional do que você ter que tomar a decisão entre um e outro. Porque se você toma a decisão somente sobre um, pode ser que você tome uma decisão errada e o mercado venha para o lado contrário do que você imaginava. E vai acontecer em ambos os lados. Você entrou na renda fixa, os juros começaram a cair, você está perdendo dinheiro. Você entrou na renda variável, começou a cair, você perdeu mais dinheiro. Então você sempre vai proteger colocando meio a meio. Você pode fazer uma outra estratégia? Pode. O que eu aconselharia caso você queira fazer uma outra estratégia dentro da sua parte de renda variável, você coloca em cripto, você coloca em fundo imobiliário, você dá uma diversificada. Terreno não colocaria nisso, imóveis, porque daí é o outro dinheiro, né? Que a gente está falando uma situação de dinheiro que você vai investir, é dinheiro líquido, porque a partir do momento que você comprar um imóvel, ele já mudou a liquidez. Um imóvel vai levar, às vezes, 6 meses, 1 ano, talvez um tempo maior para você conseguir vender. É diferente dos investimentos em bolsa de valores e renda fixa. Você tem um prazo pré-estabelecido, mesmo que seja um prazo longo, mas você tem um prazo pré-estabelecido. A partir do momento que você queira resgatar, você consegue. Você pode perder dinheiro, mas você consegue resgatar ele. Então, em se tratando de ativos, de rendimento, de investimento líquido com liquidez, eu acho mais sensato você deixar 50 para um lado e 50 para o outro do que você ficar tentando dividir ou tomar a decisão de ir para um lado ou ir para outro lado. Eu sei que muita gente tem dúvida para qual lado ir. Espero também que tenha sanado essas dúvidas. Se você quiser conhecer mais sobre a Start Grana, clica aqui no QR Code. Lá dentro você vai ter um auxílio. A gente tem a comunidade semente que você pode tirar suas dúvidas. Não custa nada mais. Você assinou a Start Grana, você tem acesso. Tem a possibilidade de fazer Start Grana mensal também, anual. Caso você esteja em dúvida, só queira fazer o mensal para testar a plataforma, você pode fazer. E aí lá dentro da Start Grana você vai aprender toda essa visão, toda essa técnica que a gente passou, que é o método Open, que é objetivo, perfil, estratégia e metodologia, que a base dela é você analisar indivíduo por indivíduo e você traçar essa estratégia de balança que é 50-50, e aí dentro disso a gente faz toda a divisão da nossa carteira de investimentos. Fica muito mais fácil, muito mais claro de você entender
a partir do momento que você está trabalhando em cima dessa estratégia. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Se tua visão é diferente, eu sei que tem muita gente que é totalmente contra a renda fixa, tem gente que é contra a bolsa de valores. Na minha experiência de longo prazo, como eu disse, eu prefiro beber de todas as fontes do que deixar uma fonte de lado. Por isso que eu tenho uma parte do meu patrimônio em cripto, por isso que eu tenho renda fixa, por isso que eu tenho renda variável. Espero que você tenha gostado, deixa o like, não esquece de seguir o Rafa Grana nas redes sociais. Até a próxima, tchau!